Bom, nessa parte agora nós vamos falar dos aspectos emergentes da organização, ok? Então, o que significa aí os aspectos emergentes da organização, tá? Então, são coisas... Oi? Desculpa, mas para mim está aparecendo uma mensagem: não é possível exibir conteúdo. Quem que é? Patrícia. Não é possível? Isso, eu não estou conseguindo ver. Ué? Tenta sair e entrar novamente. Tá acontecendo para mais alguém? O meu também, professor. Não entendi. O meu também tá assim, não é possível exibir o conteúdo. Não é possível exibir o conteúdo. Para mim tá normal. Para quem? Reginaldo, tá normal? Para mim também normal, professor. Para mim tá normal também. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Então, acho que vocês precisam sair e acessar novamente. Quem não está conseguindo visualizar, sai e acessa novamente. Eu dou 5 minutinhos aí para começar, tá bom? Enquanto isso, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pronto, para mim apareceu. É slide 2. Oi? Para mim apareceu slide 2. A ênfase na competitividade. Isso! Certo. Isso mesmo. Então, também, vamos lá. professor. Tá certo. Valeu, obrigado, viu, gente? Então, vamos lá. Bom, então nós temos aí novas abordagens, né? São aspectos emergentes, ou seja, aquilo que agora começa a surgir na organização para que você possa também utilizar como um modelo de gestão dentro da sua empresa, tá? E uma das primeiras coisas que aparece aí é justamente a competitividade e também a sustentabilidade, né? Pessoas, empresas que não são competitivas estão cada vez ficando mais para trás. E aquelas também que não estão no mundo atual que nós estamos vivendo hoje, que não ligam para a sustentabilidade ou não fazem nada para a sustentabilidade, elas acabam ficando para trás, tá? Nós temos também aí técnicas de redução e de enxugamento, como a reengenharia de processos, fábricas enxutas, just in time, organizações virtuais, que está crescendo muito, tá? E também as organizações em redes de equipes. Então, são coisas que estão aí emergindo, que estão surgindo e que merecem a nossa atenção, tá? Então, nós temos aí e sabemos que competitividade é o grande diferencial, né? Pessoas que são mais competitivas, empresas que são mais competitivas, acabam saindo na frente, acabam tendo um lugar ao sol melhor do que os outros, né? As organizações, hoje em dia, elas atuam no ambiente em que as dimensões, tanto do tempo quanto do espaço, estão se transformando rapidamente, né? A gente dorme de um jeito, acorda de outro, dorme de um jeito, acorda de outro. A coisa, ela está correndo muito rápido, muito depressa, né? Então, é aquela história do tempo que nós falamos agora há pouco ali, né? O tempo que vai embora, que nós estamos desperdiçando, ele não volta mais. E a gente desperdiçando esse tempo vai fazer com que a nossa, talvez com que a gente perca um pouco de competitividade.
E como nós falamos, a competitividade é um grande diferencial. E além de ser o grande diferencial, as grandes abordagens modernas agora é justamente o empowerment e a administração participativa. Então, são os grandes diferenciais, as grandes abordagens modernas que as empresas estão utilizando a partir de agora. Tá? Então, talvez você até trabalhe numa determinada empresa onde o empoderamento aí e a administração participativa seja uma das coisas que a empresa faz e faz com grande gosto, né? Então, dentro desse ambiente, dessa dimensão de tempo e de espaço, dentro das organizações virtuais e as organizações também de redes, nós precisamos entender aí a estrutura organizacional. Como é que são e como é que são feitas agora, com toda essa tecnologia, essa modernidade, as estruturas organizacionais. Primeiro, o que é uma estrutura organizacional? Então, uma estrutura organizacional é um instrumento que é utilizado na área de gestão que busca organizar as empresas no que se refere às suas atividades, seus recursos necessários para o cumprimento de determinados objetivos, sejam eles quaisquer que sejam, mas são objetivos principalmente estratégicos. Então, a estrutura organizacional é tudo aquilo que eu tenho de capital intelectual, de recursos financeiros, de máquinas, de investimentos, de equipamentos, é tudo aquilo que eu preciso para que eu possa atingir o meu objetivo. Mas eu preciso fazer tudo isso de uma forma estruturada, né? Eu não posso simplesmente jogar isso dentro de um salão. Tudo isso precisa ser muito estruturado, tá? Então, é a definição de como a empresa deve se estruturar para colocar em prática o seu planejamento. Claro, respeitando aí a sua missão, a sua visão e os seus valores, né? O que eu quero fazer, onde eu quero chegar e qual é a moral e a ética que eu vou utilizar para poder fazer tudo isso, né? Dentro da estrutura organizacional, nós pensávamos e tínhamos uma ideia que só eram colocados ali os recursos humanos, né? As pessoas, os cargos e tudo mais. Mas não é, né? A nova administração, a moderna administração, ela inclui setor, ela inclui processo, ela inclui comunicação, ela inclui hierarquia, enfim, tudo aquilo que ela precisa ter para fazer com que ela consiga atingir o seu objetivo estratégico, ela vai montar a estrutura organizacional. Ela pode ter tudo isso de uma única forma, numa única estrutura, ou ela pode separar essa estrutura de acordo com o que ela pensa ser melhor para ela. Então, por exemplo, ela pode ter uma estrutura para o setor, ela pode ter uma estrutura para processo, uma para comunicação, uma outra para hierarquia. Aí vai do jeito que a empresa está administrando. De que forma você quer administrar? Qual a melhor maneira de você fazer tudo isso, tá? Portanto, a estrutura organizacional não é apenas definida por departamento e hierarquias, né? Mas uma combinação de todos esses fatores, porque todas essas decisões, elas vão impactar diretamente na empresa. Por fim, qual é o objetivo aí de se estabelecer uma estrutura organizacional? Nós sabemos, né, nós falamos lá de fazer o cronograma, de ter checklist, aquela coisa toda, né? E justamente por quê? Porque você tem meta, você tem um objetivo alcançável, tá? É o primeiro passo para que tanto você quanto a empresa comece a planejar as suas ações e as suas atividades, né? É importante você ter meta e ter objetivo, tanto na sua vida pessoal e principalmente na sua vida profissional. Todo dia você chega na sua empresa, você tem lá uma meta a ser cumprida, você tem um objetivo a ser alcançado, tá? Então, você tem lá o seu começo e você sabe como vai terminar o seu dia, né? Ou, pelo menos, supõe como isso vai acontecer, tá? Então, você contar com uma boa gestão, por exemplo, de compras, fazer um mapeamento de processo, implementar uma contabilidade de custo,
fomentar um departamento de back-office. São apenas algumas das estratégias e decisões que você pode considerar aí para estabelecer uma estrutura organizacional. E, claro, você não pode esquecer que aquela ferramenta de controle, o KPI, né, para que você possa monitorar resultados, também deve fazer parte de tudo isso, né? Lembrando que esse controle KPI você pode montar de acordo com a sua necessidade, tá? Bom, se estamos falando de estrutura organizacional, vamos dar uma passada rapidinho e entender quais são os tipos aí que nós temos de estrutura organizacional, né? Então, logo de imediato aí a gente pode pensar em dois grandes grupos, formal e a informal, que também podem ser tanto vertical quanto horizontal. Então, aqui você pode imaginar um organograma, por exemplo, tá? Então, você tem um organograma vertical, você tem um organograma horizontal, e você tem aí uma estrutura formal e uma estrutura informal, tá? A estrutura formal, geralmente, ela é vertical, tá? O que significa isso? Que vem de cima para baixo, as decisões vêm de cima para baixo, né? Então, começa lá com o diretor, com o CEO, com gerentes, com gestores de altos cargos e tudo mais, e vem descendo até chegar nos funcionários lá no chão de fábrica, digamos assim, né? Já na estrutura informal, não tem relação necessariamente com o modelo horizontal, tá? A estrutura informal, ela existe dentro de um ambiente formal, ela pode existir sim, tá? Isso porque ela é formada pelo quê? Pelo sentimento e pelas relações interpessoais que não existem no organograma, pelo menos não na forma planejada. O que isso significa? Que numa estrutura informal, por exemplo, você pode não ter um cargo de importância dentro da empresa, um cargo de hierarquia, mas é você que toma determinadas decisões. Os funcionários, talvez, em vez de seguir uma determinada pessoa, por exemplo, dentro da empresa, ele vai seguir você, ele tem você como líder, né? Então, é aquela pessoa, quem participa de uma estrutura informal, geralmente é aquela pessoa dentro da empresa que ele é bem visto por várias pessoas, né? Ele não tem um cargo, ele não é chefe, ele não é líder, não é nada, mas sempre que precisa fazer alguma coisa, resolver um problema, tomar uma decisão, né? É com aquela pessoa que eles contam. Percebe? Então, é aquela pessoa de destaque dentro de uma equipe, dentro de uma determinada empresa, tá? Então, aí nós temos aí, por exemplo, a estrutura organizacional funcional. Então, nessa estrutura, os recursos estão divididos em departamentos. Os profissionais ficam alocados conforme as suas atividades e respondem a um único gestor. Ah, então, você tem uma estrutura funcional, né? Eu sou professor, eu respondo diretamente ao meu coordenador, que responde à diretora da unidade, que vai responder a uma diretora da região, regional, por exemplo, tá? Na organização divisional, como o próprio nome está dizendo, forma divisões que vão buscar aí para atender o mercado. Isso faz sentido, por exemplo, quando a empresa trabalha com produtos variados, públicos ou regiões diferentes. Então, ela vai ter uma estrutura subdividida aí em divisões, para ficar mais fácil para ela poder trabalhar, tá? Depois eu tenho a estrutura organizacional matricial, né? A matricial é uma mistura das outras duas, né? Ela entende que, primeiro, é necessário você organizar as equipes de acordo com o departamento, que é o funcional, mas também conforme o projeto divisional. Então, a matricial, ela vai fazer uma mescla tanto da funcional quanto da divisional. Depois nós temos aí, e a gente abre aqui um parênteses, né? É um slide só para chamar a atenção dessa estrutura organizacional em rede, porque realmente isso é uma coisa que está emergindo, é uma coisa que está chegando, é uma coisa nova, e que cada vez mais as empresas estão se dedicando a essa estrutura organizacional,
Tá? A estrutura organizacional em rede tem ficado cada vez mais comum e tem ganhado novas formas com o crescimento da internet e, principalmente, olha aí, com as ocupações de estilo home office. Então, você já começa a entender, por aqui, só por falar isso, você já começa a entender o que é uma estrutura organizacional em rede. Tá? Então, essa estrutura é aquela em que a organização ela vai contratar profissionais em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, tá? Que vai trabalhar da sua casa e vai ter contato com poucas pessoas na empresa, mas entregando seus resultados, usando um sistema e comunicação online para acompanhamento. Então, essa estrutura organizacional em rede, por exemplo, é o que eu estou fazendo hoje em dia. Né? Eu estou trabalhando dentro de uma estrutura organizacional em rede. Tá? Como é que a gente vai entender isso? Vamos lá. Por esse desenho que nós temos aqui. Né? Nós temos 3 exemplos aqui de estrutura organizacional em rede. Uma nós chamamos de estrela, a outra anel e uma outra barramento. Okay? Então, na primeira estrela, você pode reparar que você tem no centro uma determinada máquina, sim, vamos dizer que seria o polo, seria a matriz, vamos falar assim, e todos os outros estão conectados a esta matriz. Tá? Já no anel, você tem a mesma matriz, né, a mesma máquina ligada aqui, mas você pode reparar que uma máquina está interligada à outra, que acaba estando interligada na máquina principal aqui, tá? Então, todas as máquinas estão se falando. E depois você tem a estrutura em rede através do barramento, ou seja, uma determinada máquina está ligada na máquina central, que se comunicam com essas 2 máquinas. Então, essas 2 de baixo, só se consegue se falar com a de cima, que fala com a máquina principal. Tá? Então, são 3 aí, modelos de estrutura organizacional em rede, e que nós entendemos também que essa estrutura, ela é flexível, tá? Ela não é engessada, não, ela é flexível, tá? Porque a qualquer instante, a qualquer momento, pode sair uma máquina, pode entrar outra. Quando nós falamos máquina, nós estamos falando aí do recurso humano, né? Das pessoas. Pode sair um, pode entrar em um outro e tudo mais, né? Então, eu tenho a capacidade de me comunicar em qualquer lugar, a qualquer instante, 24 horas por dia, tá? Depois, nós entramos aí também numa outra estrutura importantíssima, e alguns de vocês até talvez estejam trabalhando dessa forma, que é a estrutura virtual. Né? Talvez até vocês trabalhem numa empresa de estrutura virtual. Pensa aí se você sabe o que seria uma estrutura virtual. Ah? Então, a estrutura virtual nada mais é do que uma configuração contemporânea originada pela evolução da tecnologia, né? Então, com a moderna tecnologia, as dimensões de tempo, de espaço, estão tendendo, respectivamente, à instantaneidade e à virtualidade. Ou seja, nós estamos dispensando as instalações físicas, tá? Então, vamos pegar como exemplo que nós estamos passando agora, né? Todo esse problema da pandemia, e que, de um dia para a noite, nós passamos a sair das nossas empresas, dos locais dos nossos trabalhos, passamos a trabalhar em casa ou em determinados lugares. Né? Vocês podem ter certeza, né? Não vou dizer totalmente 100%, eu não consigo nem mensurar isso, mas uma grande parte de todas as empresas que colocou os seus funcionários em home office, né, em trabalho em casa ou trabalho remoto, tá? Vão estender isso após a pandemia. Tá? Eu li uma reportagem do Santander alguns dias atrás, em que o Santander percebeu que é um grande filão as pessoas trabalhando de casa. Então, ele vai deixar de ter algumas agências, ele vai investir no home office, né, justamente porque ele percebeu que ele tem uma economia de custo muito alto. Né? Ele percebeu também que as pessoas deixaram de ir ao banco para efetuar
as suas operações em casa, através do computador, através de um celular, através de uma máquina num determinado local e tudo mais, né? Então, a organização virtual, ela é extremamente simples, ela é flexível e ela é ágil e é totalmente assentada na tecnologia da informação. Tá? Um exemplo de uma estrutura virtual é a Amazon, né? A Amazon tem um nome forte, mas é a maior livraria do mundo sem ter um livro, uma estante ou uma loja. Mas ela consegue interligar os autores, editores, vendedores, atacadistas, compradores, todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Ao mesmo tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem ter absolutamente um ponto físico. Tá? Então, a estrutura virtual também é uma rede virtual de comunicação que amarra e que integra o sistema, aproximando pessoas fisicamente distantes e separadas. Olha que coisa bacana, né? Então, eu consigo, hoje, por exemplo, eu estou conseguindo conversar com 29 pessoas que estão espalhadas aí por toda a cidade, né? E nós estamos todos aqui conversando, estamos interligados, online, ao mesmo tempo. Então, nós estamos nada mais, novamente, do que participando aqui de uma estrutura virtual. E nós não podemos esquecer sempre que a estrutura virtual, ela é uma coisa simples, ela é uma coisa flexível e ela é uma coisa ágil, porque você consegue resolver as coisas rapidamente, tá? E por último, aí, para a gente encerrar, nós temos aí a estrutura organizacional invertida, que é o que as empresas modernas hoje estão se atualizando, estão trabalhando, né? Então, antigamente nós tínhamos um organograma tradicional, uma estrutura, onde a alta administração estava lá no topo e os clientes estavam na sua base. Né? Hoje, os clientes estão no topo, né, e a alta administração está na base. E uma coisa que tem acontecido nessa estrutura invertida é que tanto a alta administração, como a gerência, como o pessoal de linha de frente, trabalham interligados incessantemente para atender os clientes, para fazer com que cada vez mais esse cliente se sinta bem atendido. Tá? Então, nós temos aqui uma força-tarefa em prol do cliente, que agora é a pessoa mais importante e que era segundo plano quando nós tínhamos aí um organograma tradicional. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Vocês têm já lá uma atividade que já está liberada para vocês, na unidade 3, seção 3.4, assim como todo esse material que a gente postou para vocês, também está disponibilizado lá para consulta, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, por favor, sinta-se à vontade, que o microfone agora é de vocês.